Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Ixi, o pessoal acho que já está cansado, né? 6h40. Boa noite, pessoal. Muito bom, melhorou. Hoje a gente vai conversar aqui, na verdade é um bate-papo, a gente não preparou nada, vai ser uma coisa muito mais informal, até para ser mais adequado com o tema que a gente vai conversar, que é empreendedorismo de impacto social, um tema que surgiu em 1976, há 39 anos, lá em Bangladesh, com Yunus, ele que cunhou esse termo e difundiu pelo mundo inteiro, chegou no Brasil na década de 80, ganhou força na década de 90, mas era uma coisa muito mais para a economia solidária, para comércio justo, e o universo de startup entrou na década passada, né? Então é um tema que tem crescido muito, enfim, tem atraído a atenção do universo empreendedor como um todo, e agora a gente vai bater um papo para poder desvendar um pouco esse universo dos negócios sociais. Então, nada melhor do que eu trouxe dois craques aqui sobre o tema, o André Espínola, à minha direita, que é o gerente nacional do SEBRAE, de desenvolvimento territorial, e a Carla Teixeira, que é a coordenadora do projeto de comunidades pacificadas no Rio de Janeiro. Ela é uma colega do SEBRAE Rio, e o meu nome é Krishna, eu sou do SEBRAE Nacional, eu coordeno a carteira de negócios sociais do SEBRAE. Então vamos começar, sem mais delongas. André, explica um pouco para a gente que história é essa de negócios sociais, enfim, quais são as características desse tipo de empreendedor e como é que o SEBRAE tem atuado dentro desse segmento, enfim, qual a direção que a gente tem tomado? Bom, boa noite. A gente estava já, Krishna trabalha comigo, Carla é nossa, eu brinco que é minha chefe lá no Rio, então a gente está em casa. Vou tentar falar para vocês o mais informal possível, tá, gente? E depois a gente deixa as portas aqui escancaradas para trocar ideia, depois vocês contatam o SEBRAE. Vou tentar mostrar para vocês que o SEBRAE se abriu completamente para receber essa galera que quer fazer de um bom negócio, um negócio que ajude a melhorar o país também. A gente, antes de tudo, vamos separar aqui alguns macro conceitos, né? Fazer o bem, ser voluntariado, se dedicar a melhorar a vida das pessoas, se dedicar a melhorar o país, enfim. Isso muita gente quer fazer. E tem várias formas de fazer isso. Eu posso fazer isso individualmente, coletivamente, se juntando com mais pessoas numa organização, numa ONG, numa associação, enfim, dando meu tempo para alguma instituição como voluntário. E agora a gente começa a falar de empresas que têm no seu principal negócio, guardem bem essa expressão, que tem no seu principal negócio essa vontade. Então guardem a palavra empresa, negócio. Vamos esquecer um pouco o terceiro setor, vamos esquecer um pouco o empreendedorismo social, até porque negócio social, empreendedorismo social, negócio de impacto, esse conceito ainda não é muito bem sedimentado no Brasil, há muita confusão. A gente no SEBRAE adotou negócios sociais na concepção de negócio, na concepção mais plena de negócio, que é de empresa. Empreendimento formal que quer ter lucro, capitalista. Empreendimento capitalista. Estudando, né, a gente, lá em alguns cursos que eu fiz, eu sou advogado, eu sou do direito, mas para trabalhar no SEBRAE a gente tem que entender um bocado de administração, acaba fazendo vários tipos de nivelamento. E a gente escuta muito falar que, pelo capitalismo, o capital tem que dar o maior retorno possível, o maior lucro possível dentro da legalidade. O negócio social não pode pensar assim. Nós estamos pregando aqui a pegada do lucro, sim, até porque isso vai trazer investidores, isso vai trazer satisfação pessoal também, por um outro lado, que não é só o lado do bem. Mas há que haver aí uma troca, né? Não dá para ter o máximo lucro se eu quero acessar pessoas, se eu quero prestar serviços, se eu quero ter no meu encadeamento a melhora de vida de pessoas, eu tenho que fazer um trade-off aí nesse negócio. Então o negócio social vem desse conceito. Empresa
Um empreendedor que vai abrir uma empresa que quer, com o seu negócio principal, melhorar o país, melhorar a vida de um conjunto de pessoas. E tendo lucro. Então, o plano de negócio nasce em cima disso. Então, terceiro setor não tem finalidade lucrativa. O Krishna falou do Yunus aqui, há essa dicotomia no conceito do negócio, empresa, que pega o seu lucro todo e reinveste no negócio para gerar mais impacto. Show de bola, a gente respeita isso pra caramba, mas a pegada do Sebrae é: empreendedor, venha viver desse negócio, venha ter lucro, venha ter contato com investidores, fazendo bem, fazendo o melhor para uma quantidade XYZ de pessoas. Para isso, não dá para pensar em ter o maior lucro possível. Para isso, na hora que você vai desenvolver um produto, você, por maior que seja a inovação, e quanto mais inovador é o seu produto, o seu serviço, maior lucro você conseguiria, até o inédito, quase inédito, pouca competitividade, você pode cobrar o preço mais alto se for um bom produto, se for um bom serviço. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando como ter esse lucro, como ter o resultado da sua empresa, como atrair investidores vendendo para mais pessoas. E quem são essas pessoas? Nós estamos falando da classe C, D e E. Nós estamos falando de pessoas que não têm acesso à universalidade, à universalização de serviços públicos, por exemplo. E o Brasil tem muito disso. O Brasil é um país ainda em ritmo de desenvolvimento. A gente não fala mais subdesenvolvido, mas a gente tem, ao mesmo tempo que tem uma classe média absurdamente grande, tem uma pobreza ainda relevante. O conceito de classe média ele é questionável, há muita insuficiência de saúde, de educação de qualidade, de saúde básica, de atenção básica de saúde. Isso é um mercado. E eu posso até pensar num negócio social que vai vender para classe A. Desde que eu envolva na minha cadeia produtiva essas pessoas que estão precisando de emprego, de recolocação profissional, de uma oportunidade, deficiente físico, egresso do sistema penitenciário, pessoas marginalizadas, enfim. Então eu penso na ponta de lá, a classe C, D e E como meu cliente, e aí não é simplesmente, eu vou diminuir a caixinha do suco de laranja para ficar mais barato e ser vendido. Não é isso, isso não tem impacto social nenhum. Eu estou falando de um produto que envolva saúde, que envolva educação, que envolva acesso a direitos básicos que o governo não consegue suprir. E aí a gente tem um sem número, a gente vai falar muito disso aqui. Nós temos negócios sociais que são indústria, nós temos negócios sociais que são serviços, nós temos negócios sociais que são comércio. Então, são inúmeros exemplos que a gente pode dar. Eu sempre dou um exemplo do aparelho auditivo, que foi desenvolvido por uma empresa, se não me engano, da Inglaterra, que a gente conheceu no Fórum Mundial de Negócios Sociais, fruto de pesquisa e desenvolvimento intenso, um produto que tem 10% do preço de mercado. Ele conseguiu botar no mercado um aparelho para redução da deficiência auditiva, muito eficiente, que custa 10% do preço da média do mercado. É claro que não é aquele pequenininho, é o maior e tal, mas ele abriu mão daquele maior lucro que ele podia ter, abaixa a pretensão de lucro e vende para um sem número de pessoas. Tem o dentista na favela, agora a gente tem a moda do food truck, a gente tem lá o dentista truck, a pessoa customizou, a empreendedora customizou um atendimento móvel para clientes de baixíssima renda, atendimento odontológico. Abriu uma escala, consegue fazer um atendimento ágil, enxuto, eficiente, sobe a favela, vai ao encontro do cliente, e é um preço reduzido. Esse tipo de coisa. Então a gente tem inúmeros exemplos. Então, negócio social é isso. Esse negócio que tem plano de negócio, pegada capitalista, pegada de lucro, mas que onde há um trade-off para fazer o bem. Procurar lacunas que existam. E o Brasil tem inúmeras lacunas. Nosso mercado consumidor é absurdamente gigantesco. 200 milhões de habitantes, uma educação horrorosa, uma saúde pública horrorosa, problemas fundiários absurdos, uma classe média ascendente, mas uma classe média muito de entrada, uma classe média com uma renda média per capita muito baixa ainda, para um conceito que a gente queria ter no país. E aí o que o Sebrae está fazendo por isso?
A gente abriu as portas, o Sebrae é reconhecido por ter consultoria, treinamento, eventos de mercado. O Sebrae está aqui na campus, dando uma série de apoios técnicos, consultorias aqui, startup, enfim. A gente abriu as portas do Sebrae e está tentando customizar os produtos para os negócios sociais. Então hoje, quando vocês ligarem lá no 0800 570 0800, a pessoa vai saber indicar um caminho para vocês. O Sebrae presta muito atendimento gerencial, consultoria gerencial, inovação. O Sebrae tem um grande portfólio de serviços e empresas credenciadas. E o Sebrae paga 80% de projetos de inovação de qualquer empresa. Projetos de até R$150 mil, se não me engano. E aí, negócio social tem muito disso. É preciso inovar para você conseguir acessar essa... Não é um produto comum, não é um serviço muitas vezes comum. Você precisa trabalhar a cadeia, você precisa trabalhar a abordagem, você precisa trabalhar o produto em si, se você está numa linha de produção. Então o Sebrae também tem essa entrada muito grande no portfólio de inovação. Atendimento gerencial. Negócio social é igual a qualquer negócio. Uma padaria tem as mesmas preocupações que o negócio social vai ter. Gerenciais. Gestão financeira, gestão de pessoas, comunicação, foco no cliente, pós-venda, todo esse tipo de coisa está presente também nos negócios sociais. Não esperem que um fornecedor tenha pena de vocês, porque vocês são considerados, se consideram um negócio social. Ele vai ter o mesmo comportamento, a dívida é a mesma, a execução é a mesma, a nota promotória é a mesma. Então, esses cuidados o Sebrae leva para vocês, e agora a gente está customizando, acho que a Carla é a melhor pessoa para falar, ela vai falar aqui do Rio de Janeiro, da experiência do Rio, porque a gente está customizando os treinamentos. Então a gente vai botar aí na prateleira, rodando daqui uns meses, a gente começa em 8 estados, cursos de como empreender, como gerir negócios sociais. A gente vai colocar esse produto na prateleira, vai ser muito bacana, uma abordagem específica que fala de métrica, que fala de alavancagem de recurso, fala de captação de recurso, fundos e assim por diante. Então, acho que dentro do que você perguntou, em termos de conceito. Só para fechar, a gente trabalha com o conceito também do outro lado, economia solidária, que foi o que aconteceu lá no início, cooperativas, associações. Um exemplo muito bom são do pessoal da reciclagem, né? Os antigos catadores, hoje são profissionais da reciclagem, estão na cadeia aí da sustentabilidade com toda a força. Esse pessoal da economia solidária, essa pegada da solidariedade, que carece de muito apoio para a sustentabilidade econômica também, né? Mas não estamos falando de ONGs, estamos falando de empreendimentos do mesmo jeito. Pessoas que precisam ter cuidado de gestão financeira, sustentabilidade econômica, olhar para mercados, mas é a outra ponta da nossa pirâmide, é um losango, né? E aqui no meio estão vocês. A gente tem aí alguns milhares, dezenas de milhares de interessados com quem a gente faz um processo de sensibilização. Tá muito hoje em voga na universidade, a juventude, o público dessa campus aqui, eu garanto que tem milhões de pessoas que pensam naturalmente, eu tenho que dar um norte na minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu país. Eu tenho que fazer o bem, sem entrar em clichê, sem entrar em utopias, coisas concretas. Eu acho que nada mais concreto do que usar o empreendedorismo de negócios com essa vontade de fazer o bem. É o nome do nosso painel, né? E aí, para fechar, moçada, venham ao Sebrae. Nós estamos aqui ainda, tem mais perguntas para a gente, mas já as portas estão abertas. Venham ao Sebrae que vocês vão ter os mais variados tipos de apoio para começar um negócio, amadurecer um negócio ou amadurecer uma ideia. Também a gente dá esse apoio para vocês construírem plano de negócio, conhecerem outras experiências legais. No final a gente vai dar os endereços aqui dos nossos documentos, termos de referência, enfim, né? Respondi? Acho que falei até demais, né? Respondidíssimo. Obrigado, André. Inclusive, pegando um gancho do que ele disse, a gente criou um slogan no Sebrae que é transformar realidades é um bom negócio. Justamente dentro dessa pegada de inovação,
de pensar as necessidades da base da pirâmide e, por meio de estratégias de mercado, né, por meio de um negócio, de um business, você consegue ajudar a cobrir uma lacuna que os nossos serviços públicos, infelizmente, não conseguem. Mas eu vou dar a palavra aqui agora para a Carla, para ela contar um pouco da realidade do Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro foi eleito recentemente como a capital da América Latina de negócios sociais, justamente por ter um ambiente muito propício ao desenvolvimento de empresas desse setor. O que você considera, Carla, o Rio como características para ter essas credenciais, para ser considerada como a capital da América Latina de negócios sociais? Bom, boa noite, obrigado a vocês que estão aqui para escutar esse bate-papo, obrigado ao Krishna, ao André aí, que eu tenho muito orgulho, né? Eu no Rio pertenço à unidade que eles coordenam, né? Que o André coordena no Nacional e toca os projetos que o Krishna coordena no Nacional. E para a gente é uma parceria muito bacana. Então, relembrando aí, resumindo o que o André falou, né? Negócio social é um negócio, mas que no mesmo peso do lucro, ele tem impacto social. Impacto social é mais que gerar emprego para a classe C, né? Porque isso qualquer empresa em si faz. Aliás, qualquer empresa é um ente social e tem esse papel. O que a gente está falando aqui é de impacto, né? E para a gente ter impacto social, a gente diz que o que é fundamental num negócio desse tipo é a intencionalidade. Então, tem que fazer parte do DNA do negócio, entregar valor à classe C e D, seja um valor social ou ambiental, né? Agora, como intencionalidade é muito difícil de medir, e hoje a gente tem, inclusive, investidores que só investem em negócios dessa natureza, então, o que a gente consegue controlar é o impacto, mais do que a intencionalidade, né? Então, são indicadores que se constroem para isso. E aí, o que está acontecendo no Rio? Eu acho que o Rio já começa a ser uma cidade mais misturada. A favela está no meio da cidade, né? Não tem como você ser alheio, a periferia não está na periferia, né? A periferia está misturada, então a Rocinha está no meio de São Conrado, né? O Vidigal, a Cruzada, que é um conjunto habitacional, está no meio do Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Então, eu acho que esse encontro constante permitiu, né, ou fez com que vários empreendedores tivessem um desejo de ganhar grana, sim, mas levando impacto para essa galera. Tem uma coisa também que eu acho que foi muito bacana no caso do Sebrae Rio, é que o projeto de negócios sociais nasceu depois que a gente já tocava um programa de empreendedorismo em favela, né, que nasceu nas Pacificadas, mas que a gente já lidava, é um projeto que está desde aí de 2010, também coordenado pela área deles no Nacional, e que a gente tem aí mais de 60 mil atendimentos a empreendedores de favela, né, mais de 6 mil formalizações, e tem toda uma pegada, então, de como é que a gente faz com esses empreendedores que são dessa nova classe C para que eles consigam aumentar mercado, gerar mais trabalho e renda. E aí a gente tinha, então, uma visão muito do problema que o negócio social queria resolver, né? Então, quando nasce o programa de negócios sociais pelo Sebrae, a gente ficou com o cruzamento da oferta que esses empreendedores traziam e com uma visão de cenário muito próxima, que também é fundamental ao negócio social, essa leitura da realidade, porque você cria solução para uma realidade. E hoje, pelo perfil que a gente tem mapeado no Brasil, a maior parte dos empreendedores de negócios sociais não são ainda da classe C e D. Então, geralmente, são empreendedores da classe A e B, fazendo negócios para a classe C e D. A gente estimula muito, através também do programa de favela, que os negócios sejam tocados pela própria classe C, né? Que eles resolvam suas soluções e gerem lucros e consigam escalabilidade. E assim sair da pobreza, e a gente vai dar alguns cases aqui disso. Agora, então isso foi, eu acho que uma vantagem, né? A gente também está passando no Rio por todo um processo de revitalização da cidade, aí, que a gente não vê desde Pereira Passos. Então, acho que uma euforia, assim, do eu carioca, sabe? A cidade está se transformando, e aí qual o papel do empreendedor nessa história, né? Então, como é que o empreendedor pode trazer solução de mercado, que tem eficiência, que tem efetividade, mas para resolver questões sociais, né? Que geralmente ficavam a cargo do governo ou do terceiro setor. E aqui também eu acho que vale um parênteses, né? O Sebrae não é nada contra o terceiro setor. O terceiro setor é fundamental e tem todo a sua importância, mas como a gente é Sebrae, o nosso DNA é negócio, e esses negócios são até chamados do setor 2,5, porque eles estariam aí entre as empresas
e a ONG, porque eles trazem para o seu, né, para o seu DNA a questão do impacto social, que está aí no DNA das ONGs, mas na mesma medida o lucro que está no DNA das empresas, né? Então ele mistura essas coisas. E com isso a gente tem visto soluções muito bacanas, a preço muito baixo, muito lucrativas e com possibilidade de escalabilidade, né? E aí eu acho que também quando o Sebrae entrou, e com seu tamanho, com seu porte, acelerando esse ecossistema que existe, eu acho que o Rio também acabou se organizando, né? Então hoje a gente tem vários fundos no Rio, aceleradoras, incubadoras e empreendedores. Empreendedores, inclusive, que vêm para São Paulo também ser acelerados, mas que estão aí nessa busca desse lucro, né? A gente vê muito pessoal que está saindo da universidade e que fala, cara, eu quero ganhar dinheiro, e eu quero ganhar muito dinheiro, mas está vazio isso. Eu quero fazer isso levando muita gente para ter muita coisa maneira. Eu quero resolver questões muito importantes, e esse é o desafio desses empreendedores, e a gente está do lado deles. Então, acho que a gente está vendo isso no Rio, mas a gente está vendo também isso pipocar em outros estados, né? Então, a gente sabe que tem projetos já acontecendo no Nordeste, enfim, em outros estados do Sudeste, porque a gente acha que isso agora é uma realidade, não é um modismo, né? A gente há muito tempo já se falou de empreendedorismo social, depois entrou no incentivo às cooperativas, e eu acho que agora é um momento que a gente consegue soluções melhores, justamente porque é business, né? É business que está resolvendo questões sociais, e isso é muito importante. Acho que quando a gente falar dos cases, né, quando a gente for conversar um pouquinho melhor, acho que isso vai ficar mais claro. Respondi? Respondido, claro. E pegando um gancho na sua resposta, que você falou da dificuldade de acessar esses empreendedores, né, por meio de incubadoras e aceleradoras, tem um monte de atores hoje no ecossistema ávidos por prospectar esses empreendedores de negócios sociais. Então, existem mercados relativamente maduros no Brasil, basicamente localizados no eixo Rio e São Paulo, e grandes incubadoras, aceleradoras estão muito ávidas por acessar esses empreendedores em regiões mais remotas, principalmente no Norte e no Nordeste. Então, pegando esse gancho, eu vou perguntar para o André qual que é a estratégia do Sebrae, como é que o Sebrae pretende acessar esses mercados no Norte e Nordeste, visto que o Sebrae é uma instituição com uma capilaridade em nível nacional, e se você tem algum exemplo para contextualizar de algum empreendedor de impacto social atendido pelo Sebrae na região Norte. Então, o Brasil tem essas coisas, né? Certos modismos e aquela concentração, às vezes, que é nefasta, né, no Sul e no Sudeste. Na verdade, isso que levou a toda a desigualdade que a gente tem no Brasil foi essa concentração Norte e Nordeste esquecidos, e a gente não pode deixar isso acontecer com essa pegada dos negócios sociais. Como mercado consumidor, o público-alvo ou o público-alvo desse tipo de negócio são as pessoas que têm carências, o Norte e o Nordeste talvez sejam o maior celeiro de clientes de negócios sociais. Né? E aí, considerando isso, em tese, ficaria fácil vender. Então, se a pessoa quer fazer o bem, tem uma grana, vai investir, quer abrir um negócio, e aí vamos para lá, vamos subir, vamos para o Nordeste, vamos para o interior. Mas é muito difícil, não é bem assim. Então, a gente tem essa experiência no Sebrae, está entrando agora em alguns outros estados, desde Santa Catarina até Maranhão e tal, Pará, enfim, Minas Gerais, saindo do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e a própria Santa Catarina. Né? Esse quadrilátero concentra hoje 99% das iniciativas de incubação, aceleração, fundos, enfim. Então, essa é a pegada da venda. A clientela é essa, o público-alvo é esse. Lá a gente tem, com certeza, pessoas ávidas para ajudar, então a gente está entrando com uma sensibilização. Esse é um lado de tentar alavancar os negócios sociais fora do eixo. Ao mesmo tempo, como é um segmento muito novo, se é que eu posso chamar de um segmento, né? Como é uma abordagem muito nova, a gente crê, eu pelo menos creio, que muitos negócios que estão aí com 2, 3, 4 anos de vida, em incubação, em aceleração, que vão começar a ganhar sua escala, que vão começar a crescer
e vários deles, dezenas, centenas, têm um potencial de crescimento absurdo pelo que a gente vê, eles comecem a transbordar para lá, na forma de franquias. Existe um caso no Rio de Janeiro do Carteiro Amigo, né, que já tem franquia, é um negócio social que já tem franquia, de baixo custo e tal. A Carla pode falar dele depois, mas seja franqueando a ideia, seja servindo de benchmarking, seja ampliando o seu negócio e olhando para a clientela de fora do estado também. Então, seja orgânico, seja dentro do mercado do Brasil como um todo, a gente está esperando e está entrando com esses esforços nessas duas vertentes. E aí, exemplo, eu acho que o mais bonito dos negócios sociais hoje é a gente poder falar desses exemplos. É como eu disse, não é igual falar, o Sebrae tem lá as carteiras do comércio, serviço disso, serviço de beleza, comércio varejista disso, indústria daquilo. Dá uma pasteurizada, né? Negócio social não tem pasteurização. São tantas as possibilidades em relação ao público, em relação à demanda, em relação à carência, em relação ao tipo de país em que a gente vive, aos vários países que existem dentro do Brasil e às várias necessidades que existem dentro desse bolo todo. E aí a gente começou a ver muita coisa legal fora do eixo e cai nessa linha que o Krishna falou, eu acho que você falou, mas às vezes a pessoa está nessa pegada do negócio social sem saber. Então a gente conheceu um empreendedor, um cozinheiro, um chefe de cozinha de Brasília, que tinha família em Tocantins, no município de Aurora, que tem o menor rio da América Latina. Até 3 anos atrás era o menor rio do mundo. Aí descobriram outros rios menores, é o tal do Rio Azuis. E com base nesse negócio de menor rio da América Latina, menor rio do mundo, adquiriu uma pegada turística legal. E ele falou, eu vou investir minha grana aqui. A grana dele, 2 mil reais. Sou chefe de cozinha, tenho um talento que eu acho que é bacana. Começou a vir gente de fora, primeiro vem mochileiro, gente da própria região e tal, e abriu um restaurante bem típico lá, e começou a trabalhar. E aí no processo de ampliação do mercado turístico, a partir da pegada do Rio, do serviço que ele prestava e alguns outros prestavam, ele começou a criar uma cadeia. Então ele construiu uma pousadinha de 5 quartos, outros também construíram. Ele começou a fazer exposições de artesanato no restaurante, na pousada dele. O artesanato era uma droga. Ele começou a trabalhar a melhoria do artesanato das pessoas. Aí o Sebrae entrou no circuito ajudando. Começou a contratar atividades culturais da região. Então no restaurante dele tem músico quinta, sexta e sábado. São músicos da região. E ele divulga esses músicos para todo mundo que passa. Vende o CD do cara e tal. Então ele criou toda uma cadeia. Começou a ir para a internet, divulgando, não é o restaurante dele, ele divulga o Rio Azuis. Quem vem ao Rio Azuis, vê o restaurante dele, é na margem, não tem jeito. É um rio muito pequeno, então vê. Então não é fazer propaganda do restaurante do Osmani, ele faz a propaganda do Rio Azuis e do trade turístico do Rio Azuis. Então esse tipo, e aí que ele começou a gente cruzou um dia gravando um programa, meu negócio é isso que eu faço. É isso que eu faço, é essa pegada que eu tenho. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar a minha região, e eu não quero abrir mão do meu dinheiro, eu quero melhorar o meu restaurante, eu quero pagar a universidade da minha filha, a filha dele mora em Brasília, ainda morava, acabou de se formar e foi para lá. Olha que lindo isso. Administração de empresas em Brasília, uma menina linda, uma menina totalmente eloquente, uma liderança, estuda em Brasília, vai voltar para Aurora, no Tocantins, para trabalhar com o pai, nos negócios do pai, divulgando a região. Mas você fala, mas você é doida? Eu falo, cara, essa região vai bombar, escreve o que eu estou falando, essa região vai bombar. E o que a gente faz lá, ninguém faz. A gente ajuda a região, a gente ajuda o artesanato, a gente ajuda outros colegas que têm restaurante, a gente ajuda os caras, as pessoas agora virou moda abrir pousadinha atrás do restaurante. A pessoa vai lá e faz 4, 5 quartos. A gente ajuda os caras a serem melhores. E esse negócio da gente contratar atividade cultural, o outro começou a contratar também. Então começou a ter um rodízio de músicos e exposições de arte lá nos empreendimentos perto do Rio Azuis.
e a tendência disso é crescer. Então vocês vejam, uma liderança pensou muito além do umbigo dele, não tem nada de classe C, D e E na clientela dele, mas ele colocou um monte de gente que estava em estado de pobreza ali na região dele, que é uma região paupérrima, antenada com a atividade cultural, antenada com o artesanato, contratando gente da região a partir do momento que o negócio dele cresce e conscientizando os outros empreendedores a fazer a mesma coisa. Então ele criou uma corrente do bem a partir de um restaurante, a partir de uma ideia, a partir de R$2.000 que ele foi investir lá e de um ideal dele que foi comprado pela filha, foi comprado pelos outros, enfim. Então acho que esse é um exemplo legal, de fora da caixa, e que está lá no interior do Tocantins. E a gente tem outros dezenas, milhares de exemplos e potenciais para desenvolver em cima dessa onda, dessa linha dos negócios sociais. Bacana, e ficou claro pela exposição do André que os negócios sociais eles promovem o desenvolvimento local, né? Então, o empreendedorismo servindo como um agente fomentador de desenvolvimento da região. Então, dentro de políticas públicas, hoje, pelo fato de ser um segmento novo também, enfim, de não ter um marco regulatório, de não haver uma legislação específica, é urgente que os atores públicos se conscientizem sobre a importância do tema e cada vez mais promovam e fomentem o desenvolvimento de empreendedores com impacto social, porque eles são grandes parceiros das prefeituras, enfim, dos governos de maneira geral. Mas agora, Carla, eu queria que você comentasse um pouco lá do Sebrae Rio, enfim, para a gente tentar materializar um pouco o trabalho de um Sebrae estadual dentro do segmento de negócios sociais. Então, o que vocês têm feito? Enfim, existe algum case já atendido por vocês, sendo que é um mercado novo, é um mercado em ebulição? Conta um pouco para a gente, como é que vocês estão fazendo lá. Bom, para começar, assim, o André falando desse caso de Aurora, né, eu lembrei de um empreendedor que eu conheci, que ele trabalhava com egressos do sistema penitenciário, e ele falava assim, e eles vendiam sabonete, era um sabonete para classe A, B e tal. E ele falava assim, eu não emprego gente para vender sabonete, eu vendo sabonete para empregar gente. É diferente, é o conceito desse cara. Ele não vendia atração turística, né? O sonho dele era que aquelas pessoas tivessem trabalho e renda, que a região dele se desenvolvesse. Daí ele achou uma oportunidade de negócio para ele tornar aquilo real. Então, meio que inverte essa lógica, né? Lá no Rio, o que a gente tem feito? Assim, acho que primeiro é muito sensibilizar sobre a importância desse setor, né? Então, a gente tem diálogos com as universidades, enfim, para que a gente possa levar para as pessoas o que são negócios sociais, quem são esses empreendedores, o que eles estão fazendo, quais são os tipos de apoio que são necessários, para que o tema fique cada vez mais comum e mais pessoas possam ser empreendedores sociais, né? A gente, com esse trabalho aí, que tem 2 anos no Rio, né, um trabalho novo aí, a gente criou uma rede de empreendedores, que isso também é fundamental em qualquer setor, né? No de TI, qualquer um. A gente sabe que os empreendedores estarem juntos, essa troca de conhecimento, né, é fundamental. O empreendedorismo é uma atividade muito solitária, né? Assim, então, se você, quanto mais a gente propicia que esses empreendedores estejam juntos, que a gente crie redes, isso é fundamental. A gente dá também um apoio ao ecossistema, as incubadoras, aceleradoras, as fundações que existem no sentido de indicar esses empreendedores que têm como ser acelerado. Acho que aí também é legal falar que eu acho que é uma grande diferença do Sebrae, né? A maior parte das aceleradoras, incubadoras, dos fundos, eles estão atrás dos empreendedores que vão dar escalabilidade, né? Que vão dar um lucro rápido. O Sebrae atende desde o cara que o impacto é na rua dele, então é um negócio altamente local, ele não vai ser replicável nem escalável, até o cara que vai replicar aquela solução, como o cara que vai escalar, né, e vai ganhar o mundo. Então a gente tem essa preocupação de que todo empreendedor que tem um impacto social é importante para o Sebrae e a gente está aí para eles, né. A gente também teve algumas soluções lá, então a gente criou a maratona de negócios sociais. A gente tem um filme rapidinho aqui da primeira maratona que aconteceu no país, acho que a gente pode passar para dar uma ideia. Pode soltar o vídeo aí da maratona, por favor?
enquanto ele solta, só para lembrar que a Maratona de Negócios Sociais, a gente puxou a ideia da maratona aqui da campus, só que a gente fez uma específica para empreendedores sociais, né? Então, Som. Tá faltando o áudio. não foi. Vai, senão a gente fala. Vai dar? Senão Vamos. a gente fala sobre... Vai dar? Bom, vamos lá, olha só. Vamos a pular essa maratona, parte. a gente vai passar, mas a maratona é um evento de 4 dias em que a gente abre um edital. Quem tem uma ideia de um negócio social, um negócio já em operação, se inscreve, né? A gente seleciona. Primeiro ano foram 300, a gente selecionou cerca de 50. E aí eles passam 4 dias, então, por um processo de aceleração, eles passam por consultoria, por capacitação, por mentorias com empreendedores do ramo, né, em operação. No final, a gente escolhe os finalistas que vão para uma banca com investidores, né? E aí, enfim, tem uma série de prêmios desse encontro. Então, a ideia ali é a gente, em 4 dias, conseguir acelerar esses empreendedores. Aqueles que têm uma ideia já saírem mais formatados e os que têm já um negócio saírem investidos, né? A gente, esse ano, fez a segunda, ano passado a gente fez a segunda maratona, esse ano a gente vai ter mais 2. Já existem maratonas de negócios sociais em outros estados, né? Então... É um produto muito legal. E a gente no Rio teve gente de São Paulo, de Floripa, enfim, vários empreendedores que vieram para esse evento. Tem um site, Maratona de Negócios Sociais, se vocês entrarem lá, vocês vão ter acesso a todas as informações. Além disso, a gente criou um curso específico e a gente criou um encontro de negócios, que aí são os negócios sociais que estão mais aptos a serem investidos instantaneamente, né? Então, assim... botando eles para falar direto com os fundos, botar grana, né, com quem está precisando. Em relação aos cases, então, assim, com essa trilhazinha que passa por consultorias, a gente tem uma consultoria muito bacana, que é dessa de você conseguir criar os indicadores, né? O filme dá? Então, vou botar o filme rapidinho. Vamos colocar o filmezinho, rapidinho. O mais gratificante do negócio social é poder transformar uma realidade. Transformar uma realidade, com certeza, é um bom negócio. Em 2013, a Cidade Maravilhosa recebeu a Maratona de Negócios Sociais do SEBRAE, um concurso para capacitar e premiar empreendedores que causam um impacto social e ambiental positivo. O evento aconteceu dentro da Feira do Empreendedor do Rio de Janeiro e contou com 4 dias de competição. Eu acredito muito no Rio como um hub para atrair grandes talentos para desenvolver modelos interessantes de negócio. O Rio é a primeira cidade da América Latina decretada como uma cidade de negócios sociais. Foram mais de 300 inscritos e 52 participantes, todos em busca de um lugar na final. Os maratonistas encararam capacitações, suaram a camisa dentro de um espaço de trabalho compartilhado e foram preparados por especialistas. Foram 5 mentores e 7 consultores dedicados em tempo integral. Eles podem encontrar consultores especialistas em finanças, na área jurídica, na área de gestão, na área de marketing. Nosso objetivo, né, é dar o pontapé inicial das diretrizes estratégicas do SEBRAE para trabalhar com negócios sociais. Foram diversos setores contemplados na maratona: meio ambiente, tecnologia, educação, saúde, alimentos, cultura e artesanato são alguns deles.
tem ideias muito boas, né? Algumas já em operação, outras ainda em estágio inicial, e é legal entender os desafios diferentes que essas pessoas estão passando. Os maratonistas trabalharam duro para desenvolver suas ideias, mas só 20 deles apresentaram seus projetos para a banca. Os candidatos têm 7 minutos para apresentar os seus negócios para a banca. Chama maratona, mas pelo curto intervalo de tempo podia ser 100 metros. Pegar uma banca com investidores, com jornalistas especializados nesse assunto, e eles validarem a sua ideia, te colocarem entre os 3 ganhadores de um processo que começou com mais de 300, realmente tem um valor enorme. A maratona foi um pontapé inicial e agora tem todo um trabalho de capacitação, de consultoria e, sobretudo, de preparação em 2014 para os empreendedores de negócios sociais. Que o empreendedor possa nos acessar e se inserir, né, nesse quebra-cabeça, que ele deixe de ser um quebra-cabeça e passe a ser uma rede de colaboração e de realização de coisas transformadoras. Maratona de Negócios Sociais. Com o Sebrae, transformar realidades é um bom negócio. Então isso daí foi uma... Você ainda quer falar? Ainda vou... Dos cases, desculpa. Por favor. Deixa eu só acho que vai ficar mais claro aqui quando a gente falar um pouquinho desses cases, né? O André citou o Carteiro Amigo. Então, o Carteiro Amigo é uma empresa que nasceu na Rocinha, né? E eles trabalharam, os 2 sócios, o Pedrinho e Silas, eles foram recenseadores do censo. E favela, não é, como é um território informal da cidade, ele não é um território mapeado. Geralmente você tem CEP nas ruas principais, mas nas vielas não existe CEP. Então, não existe endereço, não tem como a carta chegar na sua casa. Geralmente chega na associação de moradores, num bar, e isso tem todo um problema. Ou você não quer que a sua carta fique lá, ou o seu produto vai estragar, ou você quer ter um endereço que muitas vezes é necessário para uma conta de banco. Se você não tem CEP, você se ferra. Então, o Carteiro Amigo criou uma empresa que entrega a carta na casa das pessoas na favela. Fizeram isso a partir da expertise deles do censo. Então, eles mapearam a comunidade e passaram a ofertar esse serviço por um preço que era possível para esse morador e queria ter a sua carta em casa. Bom, eles hoje têm mais de 10 franquias em favelas do Rio, já estão saindo do Rio. O preço deles, da franquia, era R$29 mil, que é mais ou menos o preço da menor franquia da Ambev, que é aquele carrinho do chopp e tal. Então, eles são uma solução de mercado e eles conseguiram, com isso, ter um impacto muito positivo da carta chegar na casa da pessoa ter um endereço e um CEP, que passou a ser as das lojas deles, né, que ficam na favela, geram emprego e renda para essa população e partiram dessa intencionalidade inicial, resolver o problema de pessoas que, como eles, moradores de favela, não tinham sua correspondência em casa, né? Então, o negócio social nato, nasceu pequeno, só na Rocinha hoje eles têm mais de 50 mil, eles saíram no Estadão na semana passada, eu estava aqui em São Paulo, eu li, né? E eles estão ganhando o mundo, né? Mas a gente tem outros cases, por exemplo, dentista na favela, essa tecnologia que ela criou vai em cima de um mototáxi, que também sobe a favela, né? Então, ela consegue dar atendimento odontológico num mototáxi, né? Isso é uma inovação do caramba, e é um preço bacana. A gente tem o HBuilt, que falou aqui, que é um aplicativo como se fosse o Easy Taxi das manicures. Eles estavam aqui na campus, né? Então, eles conseguiram, para essa parcela importante da população, que são mulheres que fazem unhas em casa, e eles mapearam toda a problemática delas, conseguiram oferecer essa solução de expandir mercado para elas. A gente tem o Burro Sem Rabo, é uma plataforma também de coleta seletiva nos condomínios. Então, você consegue ver quem é que faz a coleta seletiva no teu bairro, né, e pedir para ir. Então, são várias soluções. O Burro Sem Rabo não é voltado para a classe C, é uma solução ambiental, mas que também faz essa oferta e demanda de catadores com os condomínios. Então, também tem esse lado social, né? E é uma plataforma, então tem uma escalabilidade enorme. A gente tem negócios locais, a gente tem, por exemplo, um hostel que se chama Favela Inn, que fica no Chapéu Mangueira, que era ponto de observação do tráfico, né? E aí com a pacificação deixou de ser, mas ela queria uma forma de empregar as pessoas dali. E aí ela criou o hostel, fez trilhas ecológicas, ela tem uma preocupação ambiental enorme. É um negócio que tem um impacto local muito grande, mas nunca vai ser replicável ou escalável, né? Mas a gente também se importa com esses pequenos. E tem, assim, tem mais inúmeros. Tem o pessoal do Gama TV, que ganhou a última maratona, que também estava aqui, né, Krishna? Que eles fazem TV para surdo-mudo, para pessoas com deficiência. Tem o pessoal que eu lembrei também
do Zacarrei, que é quase um LinkedIn de deficientes físicos. Então, são várias soluções de mercado aí que estão surgindo com essa preocupação de impacto social, né? Maravilha. Subiu a plaquinha ali, que está no finalzinho, então eu queria abrir um espaço para vocês, que eu acho que, enfim, é um tema que realmente ele é difícil de ser abordado em 1 hora, justamente pelo seu cunho de inovação, enfim, pelas suas várias possibilidades de atuação, de intervenção, pela sua interseção em relação à promoção do bem, em relação à complementariedade que ele faz em relação à atuação do governo. Então, a gente quer deixar aberto para vocês, né? São 5 minutos que a gente tem? 10? 5. Pouco tempo, mas... Olá. Eu gostaria de saber, assim, a partir da experiência que vocês têm com os empreendedores sociais, quais são as maiores dificuldades que eles têm, no geral, para fazer com que esses negócios sejam, de fato, sustentáveis, que eu imagino que deve ser o ponto mais, assim, de dor do empreendedor, né? Obrigada. Posso? Nesse ponto, eu gosto sempre de alertar a semelhança do negócio social com qualquer negócio. Então, a sustentabilidade do negócio, ela passa por questões gerenciais, mercado, internas, externas, né? Então, esse empreendedor tem que ter as preocupações que todo empreendedor tem com o seu negócio. Por mais que ele seja social, olhar para o cliente, o produto dele tem mercado, tem demanda, tem pegada, olhar para dentro, estou fazendo uma boa gestão financeira, olhar para o mercado mais amplamente. Nós estamos num momento de país horrível, né? Até que ponto isso impacta? Até que ponto isso vai tirar dinheiro do meu mercado, que já é uma classe C, D e vai prejudicar o meu negócio? Então, são preocupações que todo negócio deve ter a princípio. Então, plano de negócio, para saber da viabilidade do negócio. No plano de negócio, ele analisa o mercado, o investimento, o local onde ele vai se instalar. Esse tipo de avaliação é fundamental. Abrir um negócio, estou gerindo bem o dinheiro, eu abri um negócio com dinheiro emprestado ou meu? Dinheiro próprio ou de terceiros? Do ponto de vista de negócio, o ideal é que seja de terceiros. Não é eu abri um negócio sem dívida, nossa, que lindo. É lindo se você não vai pagar 15% de juro, vai entrar no cheque especial, vai pagar balcão com cartão de crédito, e vai deixar de pagar. Aí é lindo, beleza. Mas do ponto de vista normal, é muito importante um microcrédito produtivo orientado, uma linha de crédito do Crescer, 5% ao ano. Esse crédito é o crédito mais adequado para abrir um negócio. Então, levar isso em conta, capacidade de pagamento, fluxo de caixa, coisas básicas que todo pequeno negócio deve começar desde sempre a prestar atenção. Um negócio não pode nascer sem ter isso, um empreendedor não pode começar a funcionar sem ter isso no seu raio de alcance. E do ponto de vista do negócio social, eu lembro que isso é um mercado. Se é você encadeando pessoas, e o seu mercado é classe A, B, se é o mercado da sustentabilidade, que não tem nada a ver com classe C, D e E, mas tem a ver com todos nós. Se eu envolvo pessoas na minha linha de produção, igual o Favela In, preocupação é contratar pessoas. Ou então, se eu quero vender para pessoas, sempre ter isso muito bem mapeado e levar em conta possíveis riscos que possam existir. Então, é o mercado, de qualquer maneira. Tá? Para os que estão crescendo também, tem essa preocupação muito forte também com a mensuração do impacto, porque como é uma exigência do investidor, e geralmente ele começa de uma intencionalidade, mas como é que, se você é, então, um negócio social, como é que você mensura esse impacto que você causa, né? E essa preocupação toda que o André falou, tem um caso que aqui em São Paulo, na semana passada, um empreendedor de Parelheiros ali, eu esqueci o nome daquele sítio dele, Krishna, você lembra? O Centro Paulos. Centro Paulos, né? Ele é um negócio social, ele adotou o Centro Paulos, era um centro de medicina antroposófica, não dava dinheiro nenhum, ele pegou a galera que era faxineiro, segurança, tudo isso, falou, vocês querem continuar com isso aqui, vamos virar sócio. E aí eles tornaram um lugar que eles recebem um hotel, que eles recebem pessoas também para o final de semana, mas eles alugam mais para cursos e tal.
E ele teve uma consultoria lá, chegou lá, a questão dele era financeira, como de qualquer empreendedor. O cara olhou as contas dele e falou, faz o seguinte, você está tirando muita xerox nesse seu Zé aqui, e então você vai comprar uma máquina de xerox, isso vai reduzir seu custo. Ele, como? O seu Zé, ele é da região e eu sou o maior cliente dele, eu vou quebrar o seu Zé. Então, o negócio social também tem essa preocupação com a relação justa com todos os seus fornecedores e clientes. Aí ele achou uma solução que, no caso dele, era lá na Luz, tá? Mas, então, acho que tem um desafio maior aí, no sentido de você conseguir olhar, além da sua questão, como o teu impacto também é no ambiente, como é que se dá essa relação com o teu próximo, né? Ali, com os teus fornecedores, com os seus concorrentes. Então, existe também, a gente vê nos empreendedores essa tensão, né, de como é que eu faço um negócio crescer com todo mundo que está comigo ao lado, crescer junto. Né? A questão também para quem está vindo de terceiro setor é a modelagem jurídica. Eu era uma ONG, mas eu quero abrir um negócio. O que eu faço? É um braço? É não sei o quê? O que eu vou ter? Um CNPJ? Como é que vai ser esse... Então, são coisas que a gente também vê muito em quem está vindo do terceiro setor. Né? E aí também vai depender do setor. Então, se ele é beleza, ele vai ter questões específicas ali, mas eu acho que o básico é isso que o André falou. Né? Como todo empreendedor, as questões de controle financeiro, de gestão, são ali fundamentais para ele crescer. Respondido? Mais alguma pergunta? A última, a gente sabe? A última, infelizmente. Mas, se por acaso alguém quiser fazer outras perguntas, a gente vai estar à disposição aqui após o encerramento. Boa noite, meu nome é Edu. E quando o modelo de negócio não tem uma função comercial, por exemplo, doação de sangue? Como é que eu transformo isso em um modelo de negócio que seja comercialmente rentável, capital, entendeu? Então, se o meu foco, por exemplo, é criar algum trabalho que esteja voltado para o aumento de captação de sangue nos bancos de sangue, isso é um trabalho social para as pessoas que precisam de transfusão. Como é que a gente reverte isso num modelo de negócio que sustentável economicamente? Capital. Você vai, é o mesmo caso lá do Insolar, de outros. Você busca alavancagem de recurso com outros empreendimentos. E aí é muito comum que os braços sociais de grandes empresas invistam em negócios sociais desse tipo. Vou te dar um exemplo real. Está incubado lá no Yunus Social Business Brasil. Uma empresa que instala placas solares em favelas para redução do custo dessas famílias com energia elétrica, tem a pegada da sustentabilidade ambiental, e quem paga isso é o Instituto Coca-Cola da vida. É uma fundação Vale. Então você tem o seu papel ali para prospectar esses investidores, e quem é o beneficiário final não paga nada, não custa nada, e você está gerando um impacto, enquanto a partir dele capitaliza lá, né? Aí a gente cai naquela situação da subvenção econômica. Talvez você não gere a sustentabilidade do seu negócio, quer dizer, vai ficar dependendo sempre. E essas empresas a gente sabe como funciona. Né? Na crise, ela corta. Não sei quando é que uma Coca-Cola vai entrar em crise. Nem sei se ela é um investidor do caso, tá? Mas assim, é uma coisa que assim, cada ano é um ano. Apesar dessa empresa ser uma empresa mesmo, trazer resultado para os seus sócios e e assim por diante. E assim, eu não sei tirar a resposta do seu agora. Eu acho que essa questão do B2B, nesse caso, é muito importante, né? Do business to business, não business to client, né? Para o seu cliente final. Mas assim, tem outros exemplos também, como o Geek, por exemplo, que é uma plataforma de simulação do Enem, né? E os caras começaram vendendo para uma escola particular, e a cada escola particular comprava, eles disponibilizavam para a pública, mas eles quiseram abrir a plataforma para todo mundo, e aí o cliente passou a ser o governo. E tinha todo interesse, porque o que eles botaram por trás da simulação? Como eles tinham uma base de pessoas acessando enorme, eles começaram a conseguir vender dados para o governo sobre qual era a deficiência, matemática, português. Então, isso permitiu um estudo estatístico daquela população, que era interessante. Não sei se esse é o caminho, entendeu? Então, mas a questão é a seguinte, sempre tem que vender alguma coisa. Né? De repente, não é essa finalidade direta, mas vender alguma coisa sempre vai ter que ter, senão não é negócio. Seja para o governo, seja para o cliente final, ou seja, associando ao que você quer fazer algo que seja comerciável. Eu lembrei de outro aqui, é o Saútil,
que é uma plataforma na internet que mapeou, georreferenciou tudo que é serviço público de saúde. Então você entra lá com seu CEP, com seu endereço, você vê posto de saúde, distribuição de remédio e tal. Como é que ele vive? Patrocínio, seja Google, AdWords lá, ou patrocínio de empresa de remédio, empresa de... Então, juntou as duas coisas, isso que a Carla falou. Isso é a beleza dos negócios sociais. Não tem, muitas vezes, uma receita. Aí você vai aprendendo com os casos, venda de informação, Big Data, cadastro, patrocínio, subvenção de braços sociais, até do próprio governo, mercado, e você faz essa conexão, mas de qualquer maneira com a pegada do resultado financeiro. Maravilha, gente. Infelizmente não tem mais como a gente continuar, enfim, nosso tempo está mais do que esgotado. Queria agradecer muito a vocês, a gente vai estar ali à disposição, caso alguém ainda tenha alguma dúvida ou queira bater um papo com a gente. Eu queria deixar 2 endereços do Sebrae, para caso vocês se interessem mais pelo tema, poder aprofundar um pouco mais, que é sebrae.com.br/negócios sociais, a nossa plataforma, a gente tem uma página específica para os negócios sociais, e o nosso blog, que é territoriosemrede.com.br, tem uma abazinha negócios sociais, na qual a gente alimenta com muito conteúdo relativo ao tema. Tá bom? Obrigado, gente.